Doutora Ivana, falando em narco-estado, a gente sabe que o narco-estado nada mais é do que as facções criminosas infiltradas em instituições de Estado, e não só aquelas que integram o sistema de justiça, mas também os entes da política, até mesmo legislativo, executivo, enfim. Não seria importante, para que a gente não caminhe para um narco-estado, termos o combate à corrupção muito forte, principalmente quando a gente fala em crimes contra a administração pública, uma estrutura melhor no combate à corrupção? A gente sabe que nós temos estatísticas de todos os crimes, porém não temos estatísticas de crimes de combate à corrupção, ou qual é o crime que está sendo mais praticado ou menos praticado. A gente não tem nem comparativo dos crimes praticados por servidores públicos, funcionários públicos, contra a administração. Por que será que não se investe nessa face, que também seria uma forma da gente desidratar o poder financeiro das facções criminosas? Pois é, né? O promotor Gaquia, que é um grande estudioso, meu amigo, uma pessoa que eu admiro e que também está no estudo do tema, assim como eu, mais ou menos no mesmo tema, o mesmo tempo, ele coloca isso muito bem, né? Hoje a gente está com essa situação do crime organizado, que para ele não é interessante, por exemplo, investir para fazer um deputado federal. Porque esse deputado federal vai depender de outros tantos deputados federal para eventualmente, né, conseguir ali passar uma lei. Mas ele está muito mais interessante em estruturar as estruturas financeiras dele com lavagem de dinheiro nas cidades, que é onde, por exemplo, ele consegue ganhar uma licitação numa empresa, entre aspas, fantasma, e tomar conta naquela cidade, por exemplo, do transporte urbano ou até mesmo do recolhimento de lixo e tudo isso que a gente já vê. E quando a gente fala de organização criminosa e a gente vai definir o que é isso, um dos pontos da organização criminosa é exatamente a simbiose com o Estado. Não existe organização criminosa sozinha, solta. Ela tem que ter estrutura orgânica, ela tem que ter hierarquia, ela tem que ter divisão de lucro, muito lucro no nosso caso, e tem que ter simbiose com o Estado. É esse ponto que, ao meu sentir, ainda falta muito debate. Precisa de mais transparência. E por que não discutir isso? Se discute latrocínio, se discute violência contra a mulher, se discute roubo, se discute homicídio no mundo, e aqui também. E por que não se discute corrupção? Né? Corrupção, ela mata um Estado inteiro. Você vai, chega lá na ponta, você derruba todo esse jogo. Eu, às vezes, acho que é um pouco cultural. Você tem muita resistência de falar de corrupção. Né? E o sistema de segurança, principalmente, que é a primeira estrutura, né, tem que ter, né, esse olhar e mais transparência. Cabe à Secretaria de Segurança Pública, ela é que tem dentro do Estado, né, esse poder. Poder é uma palavra que eu não gosto, mas tem essa obrigação. Você não entende que o corporativismo nesse meio atrapalha isso? Ou seja, a maioria trabalha para se proteger, independentemente do que signifique essa proteção, muitas vezes até em nome de pessoas que cometam a corrupção. Então, mas isso não interessa, né? Porque uma hora, por exemplo, em outros órgãos, por exemplo, a OAB tem comissão de ética para debater isso, e é um processo aberto, que tem advogado, que é aqueles tribunais de ética. O corporativismo da política, eu digo, dos políticos. Ah, pode ser. No Tribunal de Justiça, quando você tem um problema com o juiz, ninguém vai ser contra ele receber um PAD e ser processado. O CNJ faz isso o tempo inteiro, porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. As polícias têm as suas corregedorias. O que falta, né, o que falta é transparência. E talvez a sociedade, culturalmente, não tenha debatido isso. Ou não perceba. Aqui é um ponto importante. A imprensa é um ponto importante. Eu confio muito na imprensa, eu gosto, eu tenho uma relação muito boa com a imprensa, porque eu acho que a imprensa é a nossa voz nessa discussão. É a imprensa que consegue levar para a sociedade, né, abrir a pauta. Ela não precisa concordar com o que nós estamos falando aqui, mas ela precisa saber que isso acontece e que ela, como cidadã, pode cobrar, né, exigir que o Estado dê uma resposta. Mas a corrupção, doutora Raquel, é um ponto muito importante. As pessoas têm dedos, ao que eu vejo, de falar sobre corrupção, quando o olhar tem que ser outro. Né? Corrupção, eu sempre falo, ela precisa de 2 requisitos. Ela precisa de autofagia. A autofagia, ela precisa de humildade para saber que está errada e de coragem para cortar a própria carne. Talvez seja isso que esteja apontando.